Em estúdio para falar deste e de outros temas, contamos com a presença habitual de Sofia Santos, economista. Sofia, bem-vinda, obrigada por estar mais uma vez connosco. Como é que chegámos até aqui no que diz respeito à Portugal Telecom? É difícil. Como é que chegámos até aqui à não existência da PT e agora uma nova empresa Farol? Pelo menos há uma nova empresa com uma nova administração e, portanto, há uma continuidade. Como é que se chegou à PT? É a mesma pergunta, como é que se chegou a um BES até esta situação? Práticas de má gestão que aconteceram no país durante os últimos 15, 20 anos e que existiram um grupo de pessoas que entre elas estavam aparentemente ligadas e, portanto, decisões que foram tomadas e opções de gestão que tiveram um desenrolar que tiveram, mas acho que tanto mesmo no caso da PT como no caso do BES, acho que temos de ver as coisas pelo lado positivo. Podia ter sido muito pior, principalmente o caso do BES. Mas estamos a falar então de dois grupos, por exemplo, nos que citou agora, da PT e do BES, dois grupos tidos como grupos sólidos, exemplares em Portugal. Eram tidos como grupos grandes, grupos dominantes, grupos, sim, sólidos, mas mais do que isto eu também não tenho conhecimento para dizer se eram... Não tenho conhecimento intrínseco para conseguir dizer se eram melhores do ponto de vista da gestão. Houve imensos prémios de gestão, não há dúvida, aos seus administradores e presidentes, etc. Agora, vamos lá ver, Portugal é um país pequeno, nos anos isto é tudo resultado ainda de uma abertura aos mercados dos anos 80, é tudo resultado de uma geração que nos anos 80, obviamente, tinha um conjunto de conhecimento maior do que a maioria da população portuguesa e, portanto, conseguiu aceder a lugares de poder. Esse grupo de pessoas que acederam a lugares de poder de várias empresas era um grupo pequeno, todos eles se conheciam e, se calhar, o que se passou foi um bocadinho, eventualmente, alguma falta de maturidade da própria economia portuguesa em fazer um escrutínio mais apertado às empresas e aos gestores, não é? Quer dizer, lá por serem empresas grandes não quer dizer que sejam exemplares, não é? E se calhar nós no passado confundimos empresas grandes com empresas exemplares e de facto as duas coisas não estão necessariamente associadas. Às vezes há empresas pequenas, essas sim são exemplares e pelo menos constatámos um facto, não é? Que há algumas empresas grandes que afinal não foram exemplares e talvez isso nos alerte para o futuro. Que lá por serem empresas grandes não quer dizer que não sejam escrutinadas e que a sua gestão não seja devidamente escrutinada para se evitar situações destas futuras. Não é? Chegados aqui temos não uma PT que deixou de ser PT, passou a ser PT, SGPS e agora Farol. O que é que podemos esperar desta Farol? O que é que representa e para que é que vai servir, no fundo? Mas isso nós vamos ter de esperar um bocadinho para ver qual irá ser a estratégia de crescimento da Farol agora, não é? O que é facto é que houve um problema que está parcialmente resolvido, isto é, conseguiu-se encontrar uma solução de continuidade relativamente à antiga PT, existe um novo Conselho de Administração, algumas novas regras, novo presidente com competência e que tem evidenciado competência noutras áreas e, portanto, acho que isso é bastante positivo. E, portanto, agora temos de esperar um bocadinho para ver qual vai ser a estratégia de crescimento que esta Farol vai ter, não é? Qual é o próprio... Mas adivinham-se dias difíceis para a Farol? Sim, calculo que sim, não é? Possivelmente porque ainda temos aquela questão da Rio Forte dos 600 ou 897 milhões de euros. Ainda temos essa questão para resolver. E, portanto, isso há de ser um problema, mas acredito que, quer dizer, ao menos agora já não é uma surpresa, não é? Agora já se sabe que se tem esse problema em mãos, e, coisa que há 5 meses, há 10 meses atrás foi uma surpresa, portanto, agora essa surpresa já deixou de ser, já passou a ser um facto de gestão diária. E, portanto, já há cálculo que se devam estar a identificar alternativas para a sua solução. Esta continuidade, para mim, é positiva, quer dizer, conseguiu-se encontrar finalmente um consenso face ao futuro e agora temos de esperar e de ver como é que a antiga PT, a Farol, vai entrar em novos mercados, não é? Os próprios mercados das telecomunicações são outros, se vai entrar também pelo mundo da energia, se não vai, enfim, isso agora cabe à equipa de estratégia tentar perceber e identificar novos mercados. Com a divisão da PT e a compra por parte do negócio português pela Altice, como é que fica agora a posição da antiga PT-SGPS, Farol, na Bolsa Portuguesa? Faz sentido continuar? Pois, isso é uma pergunta até para várias empresas portuguesas, não é?
Portugal é um país pequeno, isso é um problema. Mas lá por ser pequeno não quer dizer que então não façamos nada que os outros países maiores façam, nomeadamente a Bolsa. Agora, o que é facto é que as regras que são, e cada vez são existidas mais regras às empresas que são cotadas em Bolsa devido a problemas agora, é cada vez mais devido às questões de ética, portanto, os gestores ainda criam mais complicações às empresas para elas se tornarem ainda mais difíceis de estarem cotadas em Bolsa, porque cada vez há mais regulação e etc. Mais exigências, mais compliance. Portanto, de uma forma geral, para as empresas portuguesas, ser cotado na Bolsa já começa a tem um custo cada vez crescente, não é? Se a economia baixa e se os custos de estarem na Bolsa se mantêm ou até sobem, porque o nível de compliance, falar de requisitos exigidos, é cada vez superior, então temos aí uma falta de eficiência. E, portanto, esse é um problema que existe em Portugal, que é a Bolsa e os custos que acarreta às empresas, tendo em conta que somos um mercado pequeno. Ora bem, nesse contexto, esse problema poderá apresentar-se também para outras empresas. Há empresas cotadas em Portugal que não valem quase nada. Há bocadinho estava a olhar, quando estava ali à espera para entrar para o rodapé, e havia empresas que valem cêntimos. Portanto, até que ponto é que manter em Bolsa ad eterno, quer dizer, possivelmente muitas das empresas que estão hoje cotadas em Bolsa, se calhar daqui a 3 anos poderão não estar. Relativamente à pergunta que me coloca, também é verdade, não é? Se valerá a pena continuar a estar em Bolsa. Possivelmente quem deverá decidir estará nesta altura a analisar os custos de oportunidade e as vantagens, e possivelmente daqui a uns tempos veremos outra situação e outro nome em Bolsa, muito possivelmente. Sofia, passamos ao próximo tema que aqui nos traz, e é precisamente um dos que falávamos no início desta conversa, a questão do novo banco. A corrida agora parece estar a ficar mais fechada, apenas para 2 eventuais compradores, os chineses da Fosun e do grupo Anbang, são citados hoje pelo Financial Times como os prováveis compradores. Como é que vê esta entrega a mais um grupo chinês a entrar no mercado português e desta vez no mercado financeiro? Sim. Acho que do ponto de vista da estratégia da China faz todo sentido, não é? E do ponto de vista da estratégia de Portugal? Pois, do ponto de vista da estratégia de Portugal, eu acho que também poderia fazer sentido, mas eu, como não sei qual é a estratégia do ponto de vista de Portugal, não sei qual é a estratégia de Portugal relativamente às suas relações comerciais, culturais e etc. com a China ou com a Índia, portanto, nesse ponto de vista, não tenho informação para responder. Do meu ponto de vista pessoal, eu acho que faz sentido também para Portugal, porque no fundo faz sentido para Portugal se as relações também forem bem geridas da nossa parte. Ou seja, parece-me a mim que a China de hoje não é a mesma China de há 30 ou de há 20 ou mesmo de há 10 anos atrás. Parece-me a mim que a China está a caminhar para uma economia de mercado de uma forma diferente da forma como foi feito na Europa, por exemplo. E, portanto, obviamente não está a transformar a sua economia centralizada numa economia de mercado, mas tem o Estado, não é, a apoiar a entrada de empresas noutras áreas, noutros países europeus e também nos Estados Unidos, para começarem a entrar no que é a economia de mercado. E essa entrada, como tem recursos financeiros, essa entrada dá-se através da aquisição de grandes grupos, que são grandes grupos para Portugal, mas que são grupos a uma dimensão baixa ou média para a China. Portanto, isso dá-lhes aí. Mas este poderá ser o maior negócio em termos de serviços financeiros adquiridos por um grupo chinês na Europa? Pois, isso acaba por ser, também faz sentido, vamos lá ver, a China tem andado a adquirir, como qualquer país que a dada altura tem as suas infraestruturas, tem eletricidade, tem energia, tem pontes, tem esses temas básicos mais ou menos assegurados. A fase seguinte é criar uma classe média, não é? E essa classe média vai necessitar de locais para depositar o seu dinheiro, vai necessitar de seguros de saúde, seguros de automóvel e, portanto, vai querer fazer férias, isso já está a acontecer. Portanto, essa classe média, a partir daí surge um conjunto de serviços que é necessário satisfazer. E se nós verificarmos bem, a China está a fazer compras para conseguir garantir e aprender e depois levar para a China e modificar à sua maneira esse tipo de atividades económicas. Portanto, por exemplo, temos os seguros, que faz todo sentido. Seguros não só do ramo automóvel, mas também do ramo de saúde, portanto, faz toda a ligação, não é? Aliás, a população envelhecida da China daqui a uns anos vai ser algo muito preocupante e, portanto, vão ter de conseguir satisfazer
essa necessidade, com uma classe média a crescer, então já podem pagar também para a questão da saúde privada. E depois o setor financeiro, não é? Os principais bancos, os bancos, como em algumas sondagens e questionários que são feitos em termos internacionais sobre a percepção que se tem da segurança dos bancos e os bancos que estão, as zonas do globo que estão mais positivas relativamente aos seus bancos, os bancos chineses estão em primeiro lugar, ou seja, são percepcionados como sendo bancos sólidos, também são dos maiores em termos mundiais e, portanto, se existem várias zonas do globo em que a percepção da população perante o setor financeiro é negativo, isso não acontece na China. Ao setor bancário. Exatamente, e no setor bancário e na China. Porque é visto como um setor que pode impulsionar a economia. E, portanto, eu acho que, tendo em conta o valor em cima da mesa do novo banco, que é bastante, e tendo em conta o buraco que se compra, não é? Eu vou comprar alguma coisa com 4,9 mil milhões que sei que tenho de... eu compro, mas 4,9 vai ter de ir diretamente para outro sítio. Ou então, se comprar por menos, passa um bocadinho esse problema. Para os lesados, já há garantias de que não irá. Pois, é verdade. Portanto, como comprador, teria de ser uma grande instituição e com interesses a médio e longo prazo, não com interesses de curto prazo. E, portanto, eu não veria um outro banco que tivesse objetivos de curto prazo, não faria sentido comprar um banco como este. Portanto, faz mais sentido ser comprado por alguém, por alguma instituição, que tem um objetivo mais de médio e longo prazo. E, nesse sentido, eu acho que é positivo, sinceramente. Os depositantes do novo banco podem ficar descansados se esta for a concretização do negócio? E isso acho que ninguém consegue responder. Mas Nem o Banco de Portugal. Pois, isso aí já. Mas penso que das várias alternativas que poderão surgir, pela experiência que se tem tido da intervenção de chineses na compra de outras empresas, essas compras são feitas de forma calma, a gestão mantém-se, portanto não há turbulências mesmo ao nível dos trabalhadores. Normalmente surge um sentido de continuidade e de bem-estar, portanto parece-me que pode existir algum descanso nessa matéria. Sofia, muito obrigada pelo seu comentário aqui na edição das 12.